Bom, então vamos falar da legitimidade da vítima para recorrer. Aí nós temos o seguinte: primeira corrente, da vítima esteja ou não habilitada como assistente de acusação, tá? A primeira corrente é uma legitimidade restrita. Só pode recorrer nas hipóteses que a lei autoriza. Só pode recorrer de sentenças absolutórias, apelação, da impronúncia, também cabe apelação, e de decisões que julgam extinta a punibilidade. Então só poderia recorrer nessas três situações: sentenças absolutórias e impronúncia, aí caberia apelação, e de decisões que extinguem a punibilidade, caberia o recurso em sentido estrito. Então aí só pode recorrer nessas hipóteses do artigo 584, parágrafo 1º e 598. Não pode recorrer em outras situações. Por exemplo, a decisão que concede habeas corpus. Bom, não pode, porque a decisão que concede habeas corpus não está nessa lista, então não poderia recorrer. Aliás, tem até uma súmula do STF, súmula 208 do STF, diz: o assistente de acusação não pode interpor recurso extraordinário contra a decisão que concede habeas corpus. Assistente de acusação não pode interpor recurso extraordinário contra a decisão que concede habeas corpus. Então só poderia interpor esses três recursos, só poderia recorrer nessas três situações: sentença absolutória, impronúncia e decisão que extingue a punibilidade. Agora, pode interpor os recursos para fazer subir esses recursos. Então, por exemplo, apelou, negou, o juiz não recebeu, cabe recurso em sentido estrito. A juiz não recebeu, cabe carta testemunhável. Foi julgada improcedente, cabe recurso extraordinário. Então poderia interpor os outros recursos para fazer subir aqueles recursos. Só vai poder recorrer nessas situações: absolvição, impronúncia e extinção da punibilidade. Agora, nessas situações pode se valer de todos os recursos necessários. Se o recurso específico for indeferido, pode se valer de outros recursos nessa situação, inclusive recurso extraordinário, para poder fazer subir uma apelação, por exemplo. Ok? Bom, o fundamento dessa primeira corrente é que o assistente ingressa no processo, a vítima, ou assistente de acusação, né, quando ela se habilita como assistente, ingressa no processo para obter o direito de indenização. Né? O fundamento é a busca do direito da indenização. Então não pode recorrer de uma sentença condenatória para pedir aumento de pena, porque qualquer que seja a pena, ela tem direito à indenização. Então não vai poder recorrer para aumentar a pena, porque qualquer que seja a pena, tem direito à indenização. Não pode recorrer da decisão de pronúncia, porque essa decisão não afeta o seu direito de indenização. Tá? Muito bem. Então só poderia recorrer naquelas três situações, mas naquelas três situações poderia se valer de todos os recursos, inclusive do recurso extraordinário, para poder, por exemplo, se uma apelação for negada, entra com recurso em sentido estrito, é negado, entra com carta testemunhável, é negável, daí entra com recurso extraordinário. Súmula 210 do STF. Pode se valer dos outros recursos nessas três situações. Uma segunda corrente diz que a legitimidade da vítima ou assistente de acusação é ampla. Ela pode recorrer em todas as situações. Pode recorrer de sentença condenatória para pedir aumento de pena. Pode recorrer da pronúncia. Pode recorrer em qualquer situação em que haja algum interesse. Porque o fundamento, o assistente ingressa no processo não apenas para buscar o seu direito à indenização. Ele ingressa também no processo para auxiliar o Ministério Público na busca da verdade real. Então, o fundamento do ingresso do assistente não é apenas o direito de indenização, mas também auxiliar o Ministério Público na busca da verdade real. O fundamento é que o Código de Processo Penal autoriza, com a reforma de 2008, processual, passou a autorizar o assistente de acusação a requerer provas, requerer prisão preventiva. Se ele pode requerer provas, pode pedir prisão preventiva, ele poderia também recorrer para aumentar a pena, recorrer da pronúncia. Sempre que ele, em suma, nas mesmas situações que o Ministério Público puder recorrer, ele também pode recorrer. Então essa é a segunda corrente que vem crescendo na doutrina, né? Essa súmula 208 do STF é anterior à reforma processual. A súmula 208 diz, olha, o assistente não pode recorrer
não pode interpor recurso extraordinário da decisão que concede habeas corpus. Tem essa súmula, né? O assistente não pode interpor recurso extraordinário da decisão que concede habeas corpus, mas uma súmula anterior à reforma processual. Então, há um entendimento que essa súmula, há entendimento, para essa segunda corrente, essa súmula teria sido cancelada, para essa segunda corrente teria sido cancelada pela lei, na verdade não é a de 2008, é a reforma de 2011, desculpe, pela lei 12.403 de 2011. Essa lei 12.403 de 2011 é que permitiu ao assistente requerer provas, requerer prisão preventiva. Eu tinha falado a reforma de 2008, não, mas foi nessa lei de 2011 que também foi uma reforma processual aí que aconteceu, bem significativa. Bom, então nós temos as duas correntes aí acerca do recurso da vítima, esteja ou não habilitada como assistente de acusação. De qualquer maneira, é o seguinte: a legitimidade da vítima ou do assistente de acusação para recorrer, guardem aí, é subsidiária ou supletiva. Então, a legitimidade do assistente de acusação, da vítima, esteja ou não habilitada como assistente de acusação, é subsidiária ou supletiva, pois só pode recorrer se o Ministério Público não recorreu. Então, se o Ministério Público recorreu, o assistente de acusação não pode recorrer. Ok? Agora, e se o Ministério Público recorreu só de uma parte da decisão? Recorreu só de uma parte da decisão. Nesse caso, o assistente de acusação, a vítima ou o assistente de acusação, pode recorrer da outra parte. Só vai poder recorrer da outra parte não impugnada pelo Ministério Público. Agora, se o Ministério Público recorreu de toda a decisão, o assistente de acusação não pode recorrer. Porque o recurso dele é supletivo ou subsidiário. Ele só pode recorrer se o MP não recorrer. Se o Ministério Público recorreu de toda a decisão, o assistente de acusação não vai poder recorrer. Mas ele poderá oferecer razões ao recurso do Ministério Público. Então, o Ministério Público recorreu de toda a decisão. Então, nesse recurso pode ter duas razões. Tem as razões do Ministério Público e tem as razões do assistente de acusação. Artigo 271. É um recurso com dupla razões.